Padre Deusmar Andrade, Padre Gerdones Maia, juntos em um café vocacional. Padre Gerdones, e aí, meus irmãos, padre? vou contar um segredo para vocês. Não conte não. Eu e o Padre Gerdones estudamos os 4 anos de teologia juntos. Eu cheguei de metido, porque eu já tinha feito filosofia. Você já sabe que ele é metido, né? E o nome dele é Gerdones, com G, o meu Francisco Deusmar. Então a gente sempre ficou em quartos vizinhos. E a gente sempre teve muitas loucuras dentro do seminário, de passar gritando pelo quarto um do outro e fazendo brincadeira. Deixa em off. Mas como é bom a vida fraterna, né, Padre Gerdones? Com certeza. O tempo de seminário realmente é um tempo de dificuldades, né? Porque tempo de estudo, de cansaço, a gente se fadiga, mas a vida fraterna é uma coisa maravilhosa, né, gente? Meu Deus do céu. Hoje, como padre, a gente sente um pouquinho de falta, né? Com certeza. Não do seminário, mas da vida fraterna. Tô brincando. Mentira. Hoje, meus irmãos, o Padre Gerdones mora em Boca do Acre, uma cidade que, apesar de Boca do Acre, ela está situada no sul do Amazonas. E ele sempre teve um desejo missionário, né, Padre Gerdones? Demais. Meu Deus do céu. Eu fui abrir as portas, né? Com certeza. Um ano antes de ele ir, eu fiz meu diaconato lá. E depois o Padre Gerdones foi e hoje já é pároco. Apesar de ter um padre tão novo. 2 anos só de padre, né? Já é pároco, muito já bem. Já pároco. Capaz. Gente, uma capacidade. Deus, capacite-nos cada vez mais. E Padre Gerdones, como é a experiência de ser pároco hoje numa paróquia, apesar de ser 32 mil habitantes, Isso é uma cidade relativamente pequena, mas muito ativa. Como é que é a experiência de ser pároco? Eu me sinto um bebê primeiro, né? Porque diante do mundo que é de uma administração paroquial, administração de pastorais, grupos, movimentos, Boca do Acre, a paróquia onde estou, são 28 grupos pastorais e movimentos. É muita coisa. São 29 comunidades, meu padre, Deus. E as minha avó perguntando uma vez, o que é que padre faz? Primeiro chora. A gente acorda chorando, tá? Não, mas as pessoas pensam mesmo que a vida de padre é só rezar a missa e pronto, né? Esquece um acompanhamento, a partilha, o acompanhamento dos movimentos pastorais, a parte administrativa. Mas antes de tudo isso, o cuidado conosco. Sim. Né? Então, se eu não rezo bem, primeiro, se eu não durmo bem, não rezo bem, eu não tenho disposição alguma não para estar com bem. Olha, por favor, não toque em detalhes. Então, se isso não acontece primeiro, não tenho disponibilidade nem disposição para aquela realidade. Não? Sem dúvida. E também como a gente partilha muito, né? A vida do seminário, de alguma forma, prepara a gente para a vida pastoral. Porque no seminário a gente lida com pessoas que pensam diferente, agem diferente, têm outros valores, outras ideias. E na pastoral a gente também vê bastante disso, né? Assim, e eu acho que esse é um ponto um pouco também de tensão para a nossa vida de padre, né, Padre Gerdones? Com certeza. Principalmente quando nós encontramos pessoas que, mesmo sendo adultas, são imaturas para lidar com todas as realidades. E aí você imagine aí, um padre jovem de 33 anos, tendo que resolver um assunto de pessoas de 50, de 60 anos por uma besteirinha só. Porque olhou feio, porque fez isso ou aquilo. Pois é, padre. Já pensou que às vezes a pessoa não olhou feio pra você, ela só é feia e lhe olhou, não é verdade? E como tem? Mas isso é engraçado, a gente fala isso brincando, mas isso faz parte da nossa vida de padre. Lidar com as pessoas. Padre Gerdones, hoje como animador vocacional da diocese, uma das principais preocupações que eu tenho é que o jovem consiga lidar bem nas suas relações interpessoais. Porque eu acho que uns 80% da nossa vida é lidar com gente, né, padre? Isso. Às vezes as pessoas pensam, não, padre, passa o dia rezando. Eu queria. E se a gente não tomar cuidado, a gente nem rezar reza. A gente tem que ficar atento. A casa paroquial onde moro fica colado com a igreja matriz. Dia de segunda-feira, se a gente não desligar a tomadinha, tlim-tlom, direto. No dia de segunda-feira para quem não sabe, é a folga do padre. Coisa boa, né? A minha não, a minha é terça. Que eu dou aula na segunda. Mas tudo bem. Faz parte. Faz parte, padre. Padre, e a vida espiritual? Como é que guia a nossa vida, a vida espiritual? Assim, qual a importância que o senhor acha que há na vida espiritual do padre? A vida espiritual deve vir em primeiro lugar.
Se eu não tiver tempo primeiro de rezar, de pelo menos acordar um pouco mais cedo, né, gastar um pouquinho de tempo, né, ou melhor dizendo, dormir um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo, para rezar, para ter essa intimidade, eu não tenho gás, não tenho energia, né? Então, gosto muito de dizer, a nossa vida de doação na paróquia é espelho da nossa vida de oração. Se eu não cultivo isso, e o seminário é algo que vai nos preparando, isso, né? Nos organizando, né? A rotina de horários. Sim. Então é muito importante. Hoje eu vivo uma vida de oração, porque graças a Deus no seminário eu aprendi isso. No seminário, para vocês entenderem bem, a gente tem uma grade cheio de horários para poder a gente cumprir. Tem horário para acordar, horário das aulas, horário para rezar, horário para estudar, horário para as laudes, que é a oração da manhã, liturgia das horas de manhã, horário para as vésperas, que é a liturgia da tarde, né? Somos aconselhados a ter a oração das completas, às vezes em comunidade, às vezes sozinho. E isso tudo prepara a gente para essa vida de padre. Porque durante o seminário, querendo ou não, tem um reitor para cobrar a gente disso. Fiscalizar. Para fiscalizar, para ver. E é uma coisa boa para educar a gente nesse caminho. Sim. Porém, agora como padres, a gente não tem mais um reitor dentro de casa, né? É o nosso próprio coração. E se você não rezar, você é consumido por uma multiplicidade de atividades. Com certeza. E gradativamente você perde o ânimo, perde o fervor. A fé. Perde a fé. Meu Deus do céu. Pode parecer uma contradição, um padre perder a fé. Mas isso pode acontecer. E aí você acaba se enrijecendo, endurecendo o coração, a viver perdendo de a alegria. puro ativismo. Exato. Apenas por fazer, não tem amor. Aí nós lembramos aquilo que Nosso Senhor falava aos fariseus, os doutores da lei, né? Colocam fardos enormes sobre o povo. Mas você mesmo não reza, pede que o povo reze. Isso. É um desafio, povo de Deus, viu? Não é algo simples para nós. E você já deve ter notado que eu e o Padre Jardão somos muitos amigos. Isso aí, desde o tempo do seminário, temos um pequeno grupo de amigos, né? Assim. Por ele. Dais ao mundo todo bem e toda graça. A gente falava isso na época do seminário. Falei, isso é parte da oração eucarística, tá, povo? Mas calma, como gente, é bom... Nós tomamos os nossos remédios bem direitinho todos os dias. Fale por você, eu tô deixando o meu atrasado por aí. Tô brincando. Então, assim, a vida fraterna dentro do seminário, fora, como padres, isso também é muito importante. É um esforço, viu? Porque a gente pode ser consumido por muitas atividades. O Padre Jardão está de férias aqui em Fortaleza, ele é missionário em Boca do Acre, e a gente fez questão também de passar uma manhã toda juntos, né? Se reservar um tempo de fraternidade e de convivência. Olha como eles se amam. E para mim é uma alegria, Padre Jardão, dizer assim, saber que a gente pode contar, a gente pode rezar juntos, partilhar, isso é muito bom. Eu falo para vocês, eu já falei isso terça-feira, né, quando a gente saiu juntos, sim, que a sua vida, o seu ministério, para mim é uma alegria e realiza também um desejo missionário do meu coração. Eu não tô lá, já estive, né, mas me alegra muito ver o movimento que vocês fazem com os jovens, o movimento vocacional. O Padre Jardão estava falando que lá eles estão fazendo um movimento de encontros vocacionais. Exatamente. E mesmo com uma cidade muito pequena, estão dando um bom retorno. Exato. Você partilhou comigo quantos jovens que estão 18. Indo? Homens e mulheres que têm um desejo na vida consagrada. Exatamente. E sinais da graça e do amor de Deus, mas também da nossa permanência lá. Sim. Né? Graças a Deus, nós cristãos precisamos ser outro Cristo no mundo e manifestar a graça e a sua misericórdia. Então, as outras pessoas precisam enxergar em nós tudo isso. Então, nas nossas partilhas, os nossos encontros, foram algo que eles partilharam, né? Sim. Vocês, os senhores que aqui estão, né, nos motivam, nos alegram, e é tão bom, né? Sim. Ver isso que antes de entrar no seminário, outros fizeram isso conosco. Com você. Exato, exatamente, A gente se encantou por causa deles, e hoje nós somos canais disso. A gente reacende vocacionalmente o sonho das pessoas, o desejo delas. O jovem, quando ele encontra uma vida consagrada, feliz, realizada, ele também sabe que pode dar um sim a Deus. Eu falava, quando eu era adolescente, eu falava, rapaz, se existissem mais padres sorridentes, nós teríamos mais vocações. E eu acho que isso é verdade. Eu acredito que, pelo que eu conheço do senhor, quem está lá hoje é o Padre Gerdones, o Padre Marcelo, na paróquia de São Pedro, o Padre Diego e o Padre Pedro Miguel, na paróquia de São Francisco. E são homens verdadeiramente felizes. É o maior testemunho que vocês podem dar, né? Somos. E a nossa vida é loucuras, viu, gente? A gente faz assim, ó.
Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A vida, o pessoal pensa que a vida de padre é tranquila, suave. Eventualmente, claro, vai ter alguém que tem uma personalidade mais tranquila, Sim. mais pacata, né? Mas são muitas atividades, com muita dinamicidade, né? Assim. E a vida pastoral paroquial, ela exige de nós uma presença, Sim. uma criatividade positiva, não essas loucuras que se vê, né? Isso é muito bom, né, padre? É fundamental. Faz parte da nossa característica, né? A característica de sermos padres diocesanos e estarmos inseridos na realidade das diversas pessoas, né? Sim. Então, ser presença na vida delas e fazer com que elas sejam presença na nossa vida. Isso. Eu acho que isso quebra também com um pouco aquele preconceito, e literalmente um conceito pré-formado de que o padre vive uma vida solitária. Né, Jardões? Eu não sei quanto a você, mas meu dia é dia. Tem dias que eu quero viver a solidão, mas não deixam. É verdade. Tem um salmo que diz: de todos os lados me assaltam, me prendem e me apertam. Mas a gente precisa também dar um basta em determinados momentos e se recolher, como o padre Jardões falou, desligar a campainha da casa paroquial para conseguir descansar, para poder rezar e se reintegrar na sua interioridade. Né, isso. Agora, algo muito interessante que a gente pode também colocar aqui é a forma como o povo nos vê na cidade. É interessante que em Boca do Acre, se a gente põe o pé fora de casa, aí é aquela confusão, né? Oi, padre, tudo bem? Aí dá um abraço e aquela coisa. O senhor ainda não foi lá em casa? É uma loucura. A vantagem de uma paróquia de interior também é muito isso, né? Aqui na cidade não. Aqui na cidade, querendo ou não, o povo é um pouco mais indiferente. Eu falo porque alguns padres amigos falam, olha, eu estou há tantos anos na paróquia, eu nunca fiz visita à casa de muitos paroquianos. No interior, não. No interior é muito dentro da casa do povo, né? Isso é muito gostoso também, essa acolhida. E não ir pode ser uma afronta. A outra coisa aqui também, qual a frase que o padre mais escuta? Não, padre, é só hoje. O pessoal bota uma comida tremenda. A gente, não, minha filha Ave Maria. Não, padre, coma, é só hoje. Você não quer ser só hoje? É hoje, amanhã, na outra casa, na outra casa. Aí é por isso que normalmente o padre, ó, ele dá uma engordadinha, digamos, de passagem. Sinal de vocação. Os monges diriam que engordar é sinal de vocação. Muito forte essa informação. A frase que a gente mais escuta é, não, padre, é só hoje, é só hoje. Aí de hoje em hoje, nós vamos ficando desse jeitinho, de hoje em hoje, tudo cresce. Para a maior honra e glória do Senhor. Diz do Senhor, pronto. Padre Jardões, uma última pergunta e a gente vai encerrando nosso café vocacional. Você é um homem feliz como padre? Meu Deus do céu, não me vejo em outro lugar. A minha alegria é estar com o meu povo. E o povo que o Senhor Jesus nos confiar. Né? É isso mesmo. Hoje você está lá em Boca do Acre, não tem planos de sair. Não. E sabe que aonde o Senhor lhe enviar, o Senhor vai. Tenho total disponibilidade. Tranquilo, Se hoje o nosso bispo chegar e disser, padre, eu preciso do Senhor em tal lugar, eis-me aqui. É isso. Porque a gente não é padre para um povo só. Para a igreja. É para a igreja. E onde tiver a igreja, tem povo, tem Jesus, tem Eucaristia, tem Maria. Tem loucuras. Verdade. Então é por aí que a gente vai caminhando, dentro da graça de Deus, né, Padre? É isso aí. Muito obrigado pelo seu sim. Cara. Ele estava meio vergonhoso, viu, de hoje partilhar com a gente. Ele mal bebeu café, mas preparei um cappuccino delicioso com framboesa. Não, mentira, com pistache. Tava sem gosto. Aí a nossa assessoria ali, produção, nós gritamos, produção! Aí vieram e colocaram mais pozinho aqui dentro. Pó de café, gente. Atenção. Ave Maria. Mas, padre, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Agradeço de coração. Tamo junto nessa caminhada. Tamo junto.